Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias enquanto eu faço a minha make. Lembrando que se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se por um acaso você tiver algum relato para me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição. Ó, não se esqueçam de se inscrever no canal, que tá tendo vídeo aqui todos os dias, pelo menos um vídeo por dia. E também não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de curtir o vídeo, principalmente agora no iniciozinho dele, porque ajuda muito a divulgar o meu conteúdo. Bom, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolar muito na introdução, então bora pros relatos de hoje. O nome do nosso primeiro relato, gente, se chama O Chupacabra. Olá, ali, me chamo Miguel e hoje eu vou contar de um final de semana pra lá de diferente que eu passei na casa dos meus avós. Bom, na época eu ainda era uma criança, eu tinha 9 anos, mas lembro como se fosse ontem tudo que eu presenciei. Meus avós sempre moraram no interior, inclusive eles moram nesse mesmo lugar até hoje. E é um lugar que sempre foi repleto de histórias macabras e bizarras, sabe? E bom, nesse local até hoje tem uma lenda muito forte que na época eu achava que não passava assim só de uma lenda. Mas hoje em dia, depois de tudo que eu passei, acredito que essas coisas que temos como lendas realmente existem. Bom, lá nesse lugar, como eu estava falando antes, tinha a lenda do chupacabra, que era um bicho que aparecia de vez em quando e sempre atacava galinheiros, alguns currais, matava cavalos e por aí vai. E todo mundo que mora naquele lugar, inclusive até hoje, morre de medo das épocas em que essa criatura resolve aparecer. Não se sabe exatamente quais épocas são, mas sempre que ele aparece, ele deixa os seus rastros, sabe? Pois ele mata todas as criações que ele vê pela frente. E como eu mencionei antes, eu tinha ido passar um final de semana na casa dos meus avós. E até então, eu não acreditava muito. Sempre achei que essas coisas não passavam de lendas, né? Até que em uma noite, lembro que era de sábado para domingo, eu acordei com muita vontade de fazer xixi. E naquela época, os meus avós ainda tinham muita dificuldade de colocar o banheiro dentro de casa. Eles relutaram muito contra isso. Apesar de que não teve jeito, uma hora ou outra tiveram que fazer um banheiro dentro da casa. Mas naquela época não era. Então, todas as vezes que alguém queria usar o banheiro, tinha que ir do lado de fora da casa. Era de madrugada, mas eu estava bem apertado e não tinha jeito, eu precisava ir até lá. E foi aí que eu vi a tal fera. Ela estava dentro do galinheiro da minha avó e estava destroçando as galinhas. E eu consegui ver tudo que aquela criatura estava fazendo com as galinhas. Foi algo terrível. E eu consegui ver justamente porque quando eu entrei para dentro do quartinho que era o banheiro, a criatura não me viu, graças a Deus. E quando eu estava sentado no que era tipo um vaso sanitário, eu pude ver pelas frestas de madeira que era feito, né, o banheiro, o que aquela criatura estava fazendo dentro do galinheiro. E eu fiquei com muito medo de sair, então eu fiquei ali durante horas, até a criatura terminar de matar galinha por galinha. Foi algo pavoroso. Quando aquela criatura acabou, eu me esqueci de descrever como ele era. Parecia um cachorro, mas tinha uma pelagem estranha. Era como se não tivesse pelos, na verdade. Dava pra ver a pele, era um bicho muito feio. Não era como também as pessoas descrevem um lobisomem. Então acredito que de fato era o chupacabra que todos ali da região falavam. Quando ele saiu do galinheiro, por já não ter mais uma galinha sequer viva, ele estava todo sujo de sangue. E era tanto sangue que o cheiro estava indo aonde eu estava. Eu só saí do banheiro e entrei novamente na casa quando eu me senti seguro para isso. Quando eu voltei, já era quase umas 4 e pouca da manhã. Passei a noite toda acordado de tão assustado que eu fiquei. Quando amanheceu, que os meus avós acordaram e eles viram ali que eu estava na sala com os olhos arregalados, perguntaram o que tinha acontecido para eu ter acordado tão cedo. E eu contei para eles tudo o que eu vi.
Minha avó, obviamente, foi correndo no galinheiro e começou a gritar quando chegou lá. De fato, todas as galinhas dela estavam mortas e de uma forma muito cruel. Pescoços arrancados, assim, estava em um estado bem deplorável. Prefiro não mencionar como as galinhas estavam, sabe? É meio nojento. Mas enfim, Leandra, esse foi o meu relato e depois dessa madrugada eu mudei completamente a minha forma de ver essas lendas, sabe? Acredito que tudo isso existe. Pois se tem história é porque alguém realmente já deve ter visto em algum momento da vida. Assim como eu presenciei. Eu ainda era uma criança, mas lembro perfeitamente de tudo que eu vi. E não foi criação da minha imaginação, sabe? Não tem como. Até porque eu não só vi o bicho, como eu e os meus avós vimos como o galinheiro e as galinhas ficou. Aí o relato acaba por aí. E gente, que doideira, né? Eu acho que essa história do chupacabra, ela vai muito de região para região, né? Tipo, eu sou do Espírito Santo e aqui na minha região tem muitas histórias também desse bicho. E é muito doido que ele sempre ataca, tipo, gosta de atacar galinheiro. Sempre que você vai em algum, tipo, roça, algum canto assim, que o pessoal conta da aparição de chupacabra, é sempre em galinheiro. Não sei se, tipo, é um bicho que gosta de se alimentar do sangue de galinha, alguma coisa do tipo assim, sabe? Mas é muito doido isso. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Agora vamos pro próximo relato. Nosso próximo relato se chama A Santa que Chorava Sangue. Olá, Ali, me chamo Patrícia e hoje vou contar uma das piores histórias sobrenaturais que já aconteceram comigo. Bom, tudo isso se passou na antiga casa em que eu e a minha família moravam. Mas acredito eu que não tenha nada de errado com a casa em que a gente morava. E sim com uma santa em específica que minha mãe tinha. Segundo ela, a santa havia sido adquirida pela minha falecida avó em um bingo da igreja. E desde o falecimento da minha avó, a santa estava com a minha mãe. Só nunca entendemos o porquê do porquê ela ter se manifestado só quando nos mudamos para essa casa. São coisas que nunca vamos conseguir compreender. Mas enfim, eu lembro de acordar uma certa madrugada com muita sede. E logo que saí do meu quarto indo em direção à cozinha, eu senti uma energia muito estranha. Como se eu conseguisse sentir uma presença muito maligna dentro dessa casa. Nisso eu passei pela sala, indo em direção para a cozinha para poder beber água. E era na sala que ficava todas essas imagens que a minha mãe gostava de guardar. Até que algo na minha mente fazia com que eu olhasse para aquela santa em específico. Como se tivesse alguma coisa ali que eu tivesse que ver, sabe? É uma sensação muito estranha. Bom, eu dei uma olhada, mas logo fui para a cozinha. Abri a porta da geladeira e enchi um copo d'água. Enquanto eu bebia a água na posição que eu estava, eu conseguia ver perfeitamente a santa no local que ela ficava ali na sala. Até que de repente, Leandra, alguma coisa fez que a luz do corredor que estava iluminando um pouco a sala caísse. Então ficou tudo completamente escuro. Só que isso durou alguns segundos. A luz caiu e voltou. E nisso que a luz voltou, bem na frente daquela imagem, apareceu uma santa. Era como se fosse a mesma imagem, porém um tamanho real de ser humano. E aquilo parecia que estava se mexendo, sabe? Era como se tivesse um vento passando pela roupa da santa. Como se ela tivesse não só crescido, mas sim ganhado vida também. Eu fiquei tão apavorada que eu deixei o copo d'água, que era de vidro, cair com tudo no chão. E como se já não bastava toda aquela cena medonha, eu comecei a ver aquela imagem chorar sangue. E era muito, mas muito sangue, ao ponto de que sujava toda a roupa branquinha que ela usava. Eu comecei a gritar, mas só conseguia gritar também. Não conseguia sair do lugar de tanto medo que eu fiquei completamente paralisada. Como eu mencionei antes, o copo havia caído no chão, então fez um baita barulho, o que acordou os meus pais. Quando eles chegaram na sala, já foram logo acendendo a luz e perguntando, o que tinha acontecido, já que eles viram o meu estado. Eu estava paralisada, olhando apenas para uma única direção, com os olhos arregalados e muito assustada e pálida. Contei a eles tudo o que vi, mas eles não viram nada. Poucos segundos antes deles chegarem na sala,
a imagem havia desaparecido e estava tudo tranquilo, como era para estar. Bom, não sei se a minha mãe acreditou de primeira. Eu só sei que alguns dias depois ela optou por jogar a santa no lixo. Ela nunca me explicou se ela chegou a ter alguma outra experiência igual eu tive ou algo do tipo, ou se ela realmente acreditou em mim. O que importa é que ela jogou aquilo fora. Bom, é como eu citei no início do relato. Eu não sei se tinha algo a ver com a casa, mas de fato nunca tinha acontecido nada estranho antes envolvendo aquela santa. E já estávamos com ela há um bom tempo. Mas eu nunca vou esquecer isso que aconteceu. E até hoje eu tenho um certo pavor dessas imagens. Eu ainda sou católica, mas eu não gosto de manter imagens como essa dentro da minha casa. Prefiro só ter elas na igreja mesmo. Um grande beijo, esse foi o meu relato. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E é muito comum a gente receber esses relatos envolvendo imagens ou tipo alguma coisa usando a imagem ali de forma profana em época de quaresma. Não sei se talvez o seu relato aconteceu em época de quaresma, às vezes sim, você só esqueceu de mencionar. Mas em época de quaresma eu sei que é muito comum acontecer. Mas eu também não faço ideia do porquê que aconteceu, sabe? Igual você explicou. Antes vocês nunca tiveram nenhum tipo de problema. Foi só se mudar para essa casa. Talvez era alguma energia, alguma coisa na casa também que aguçou ali o sobrenatural que estava na imagem, né? É uma possibilidade, né? Mas, ó, enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. Agora nós vamos pro próximo. Um ser medonho. Esse é o nome do nosso próximo relato. Olá, Leandra. Prefiro que você não mencione o meu nome. Essa história aconteceu há mais ou menos uns 3 anos atrás, na quaresma desse ano em questão. Eu sempre morei no mesmo bairro e na mesma casa desde que eu nasci, e aqui sempre foi um bairro muito tranquilo. E até esse dia em questão, eu nunca havia tido nenhuma experiência sobrenatural. Inclusive, era bem cético em relação a essas coisas, até essa noite em questão. Lembro de acordar sentindo muito calor, pois era finalzinho ali do verão, era época de quaresma, inclusive. Acho interessante mencionar porque talvez tenha alguma coisa a ver, sabe? Pois eu sei que na quaresma tem ali uma energia um pouco mais estranha do que no decorrer do ano. Mas enfim, acordei ali sentindo um pouco de calor, então eu fui até a janela do meu quarto para ver se eu abria ela um pouco mais, para ventilar e entrar um vento mais fresco. Porém, quando eu chego na janela, eu vejo algo tenebroso, que fez eu ficar pálido e paralisado ali de medo / curiosidade. Era um ser, Leandra, alto, como se tivesse ali quase uns 2 metros de altura, totalmente negro, e dava para ver que a pele, apesar de ser negra, era um negro transparente. Eu conseguia ver os ossos e umas veias bem azuis naquele ser. Eu, inclusive, achei que estava até delirando ou sei lá, era um sonho, mas não era. Eu tinha certeza que eu estava acordado e o que eu estava vendo era, de certa forma, real. Eu vi aquele bicho com a maior facilidade do mundo pular o muro da minha vizinha e ir em direção ao cachorro dela que latia muito, desesperadamente. Eu vi aquele ser pegando o cachorro da minha vizinha, pulando o muro de volta e saindo, andando na rua tranquilamente. Eu fui dormir completamente apavorado, sem entender nada do que eu tinha presenciado, pois, como eu disse, eu nunca havia tido nenhuma experiência sobrenatural antes. E aquilo dali não era um ser humano comum, não tinha como ser. Eu lembro que nessa noite eu não dormi muito bem, né, no resto ali da madrugada. Eu dormia um pouco, mas logo acordava assustado, pensando naquilo e com medo daquilo, sei lá, invadir a minha casa. No dia seguinte, eu escutei a minha vizinha chamando pelo cachorro. Eu vi ela durante dias procurar aquele cachorro e sempre que eu escutava ali ela chamando pelo nome dele, me partia o coração. Mas confesso que nunca eu consegui contar o que eu vi. E até hoje é assim. Pra ser sincero, essa é a primeira vez que eu tô contando essa história pra alguém. Eu nunca tive coragem de contar pros meus pais ou pra amigos, pois acho difícil alguém acreditar. Pois a maioria das pessoas que eu conheço ou eu tenho afinidade são céticas, assim como eu era antes dessa noite em questão.
Esse foi o relato ali, eu nunca entendi muito bem o que era esse bicho. Se você por um acaso souber o que é, ficarei grato. E aí o relato acaba por aí e olha, vou ser sincero, eu não faço ideia também do que seja. Eu já escutei, né, eu já recebi, já até contei aqui outros relatos onde aparece uma criatura bem parecida com essa, mas eu não faço ideia do que seja. Mas assim, fiquei com muita dó do cachorro e muita dó da sua vizinha que tadinha ficou procurando por ele na esperança dele voltar. Ai, que dó. E o que será também que essa criatura fez com esse cachorro, hein? Boa coisa não deve ter sido, né, porque senão o cachorro provavelmente teria retornado. Ai, muito triste. Eu odeio história que envolva animais e que eles sofram na história. Não sei por causa de quê, tipo, não gosto de jeito nenhum. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Agora nós vamos pro próximo relato. O nosso próximo relato, gente, se chama O Ser da Floresta. Olá, Leandra, me chamo José. Essa história aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade. E isso já faz mais ou menos uns 15, 16 anos. Eu sempre morei no mesmo lugar desde que eu me entendo por gente, inclusive ainda moro. Porém, as coisas hoje em dia é um pouco diferente daquela época. Para você entender melhor, eu moro em uma chácara. E essa chácara ela é bem rodeada por matas, sabe? Mas não é uma chácara muito afastada da cidade. Tem a parte que pega a mata e tem essa parte da mata que aí sim é uma mata bem fechada e bem grande, extensa. E que muitas pessoas não exploram. Ela cerca um pouco essa tal chácara, mas é uma chácara que fica meio que no meio da cidade. Espero que esteja dando para entender. Enfim, nessa época, a nossa iluminação, ela não vinha pelas vias em que dava para se passar de carro. Ela passava por dentro das florestas, pois era mais fácil para chegar a eletricidade aqui onde moramos. E não é só minha família que mora aqui. É uma chácara bem grande, então há várias famílias e até hoje moram muitas pessoas. Porém, nessa época em que o que eu vou relatar aconteceu, as fiações passavam por dentro ali de uma certa parte da floresta, como eu mencionei. Hoje em dia, graças a Deus, já não é mais assim. Mas enfim, nessa época estávamos tendo um problema que estava acontecendo com muita frequência. Pela madrugada, alguma coisa muito pesada caía nos fios, o que fazia uma queda brusca de energia, e nós ficávamos sem eletricidade a noite toda, pois a empresa que consertava o fio só vinha pela manhã. E isso já estava acontecendo com uma frequência muito grande. Até que um dia, um rapaz que trabalhava para essa empresa de eletricidade nos deu uma dica, que durante a madrugada, se a gente tivesse coragem, pois era uma mata bem escura, nós poderíamos ir lá e ver se tinha caído alguma coisa no fio, que às vezes era só tirar o que tinha caído sobre o fio que a eletricidade voltava. Ele nos disse isso porque das 3 últimas vezes que eles foram chamados, eles só tiveram que remover um galho de árvore bem grande que tinha caído sobre o fio. Então, nessa noite em questão, quando a eletricidade acabou, logo veio na mente do meu pai: é só ir lá e ver se não tem algum galho ou alguma coisa sobre o fio. E isso aconteceu em uma época muito quente. Então assim, tava meio difícil passar a noite toda sem ventilador. Só que tinha um problema. O meu pai tinha acabado de fazer uma cirurgia no joelho, então ele não podia sair de casa para ir lá ver sobre o problema do fio. A minha mãe disse que não ia de jeito nenhum, nem se pagasse ela, que ela preferia passar a noite toda no calor e no escuro do que entrar na mata. Quando a eletricidade do lugar acabava, era comum os moradores ir para o lado de fora ali das casas e ficar conversando entre si. E nenhum morador estava com a coragem de ir na mata para poder ver se tinha alguma coisa caído sobre o fio. Porque se fosse isso, como o rapaz da eletricidade explicou, era só a gente retirar. Só que ficou naquilo, eu vou, aí depois a pessoa logo desistia, porque de fato era um lugar muito escuro e dava muito medo. Só que assim, Li, eu não queria de jeito nenhum dormir no escuro. Então eu criei coragem e disse que ia em casa, ia pegar minha lanterna e que eu ia. Bom, eu peguei toda a coragem que eu tinha ali na minha época de criança e fui. E cheguei lá e eu vi que de fato era um galho que estava pesando no fio e provavelmente cortando a eletricidade.
Com muito custo, eu consegui tirar, com a ajuda de um outro galho, eu empurrei, fiz ali uma força e o galho saiu. E eu consegui ver que a eletricidade havia voltado, porque de longe dava para ver as luzes. Porém, foi na hora que eu estava saindo da tal mata que eu vi uma criatura horrível. Ele parecia um ser humano, porém era muito mais alto do que um ser humano comum. Parecia ter em média ali uns 3 a 4 metros de altura. Era do tamanho de algumas árvores, inclusive, que tinha ali no meio da floresta. Era um bicho muito feio e dava para ver a parte de dentro do corpo dele. Era como se a pele dele fosse completamente transparente. Ele estava na minha frente e acredito eu, até hoje eu tenho esse pensamento de que ele não me viu. Pois se tivesse visto, provavelmente teria feito alguma coisa comigo. Eu vi aquilo andar um pouco e depois dar um salto e subir na árvore. Na hora que eu vi aquilo, eu simplesmente corri em direção aonde era a casa da minha família. Entrei o mais rápido possível e o pessoal até estranhou, pois eles acharam talvez que eu ia chegar conversando ou falando alguma coisa. Só cheguei correndo e entrei o mais rápido possível para dentro de casa. Minha mãe viu o estado que eu cheguei e é óbvio, eu contei para ela tudo que eu havia presenciado. Ela acreditou em mim e disse que esse era um dos motivos pela qual ela não ia, pois ela já tinha a impressão de ter visto esse bicho antes ali nas redondezas, mas ela não tinha certeza do que ela tinha visto. Porém, depois do que eu relatei, aí ela conseguiu ali comprovar que o que ela tinha visto também era real. E bom, depois desse dia, aconteceu várias outras vezes essa questão da energia, pois isso foi um problema que convivemos durante anos até finalmente eles mudarem a rota que os fios faziam ali para chegar até as casas. Mas essa foi a primeira e última vez que eu tive a ousadia de ir lá para ver se eu conseguia ajudar a consertar. Depois disso, eu preferia ficar a noite toda no calor do que então ir até lá e tentar resolver o problema, porque eu morria de medo de encontrar essa criatura de novo. E o medo era tanto que eu passei a evitar de sair de casa à noite. E como eu disse, eu moro aqui até hoje e até hoje eu tenho muito medo de encontrar essa criatura por aí. O relato acaba por aqui. E, gente, é muito doido como existem muitos relatos parecidos com esse, tipo assim, a questão da descrição da criatura. E eu acho que até eu ficaria morrendo de medo. Tipo assim, de sair e vai que, tá, de repente o bicho pode até ter te visto e ele que decidiu não fazer nada com você, né? Mas de repente ele viu sim. Eu também, sabe o que eu fiquei pensando assim na teoria? Você já pensou que talvez não era ele que ficava jogando as coisas em cima dos fios pra, sei lá, tentar atrair pessoas pra lá pra onde, né, pra mata? Isso também é uma teoria, então eu acho que eu teria não só medo, como eu ia alertar todo mundo da região pra não ir. Acabou a energia, espera até o dia seguinte, porque, sei lá, acho que é uma armadilha. Eu fiquei pensando muito em relação a isso, né? Não sei vocês que estão assistindo. Mas, ó, enfim, esses foram os relatos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Tá tendo vídeo aqui praticamente todos os dias, pelo menos 2 vídeos por dia. Pelo menos um, né, vídeo por dia tá tendo. Eu tô tentando manter essa frequência de ter 2 todos os dias. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até os próximos relatos.